Sim, continuando aqui, as plantas e os animais, tema 2. No tema 2 vai especificamente falar do reino animalia. No reino animalia nós temos o exemplo dos animais invertebrados e dos animais vertebrados. Animais invertebrados, o que são? São aqueles que não possuem ossos, ou seja, não têm a coluna vertebral. Já os animais vertebrados, eles possuem a coluna vertebral, possuem osso e tem também a notocorda. Então, classificação do reino animalia. Eles são classificados em ordem evolutiva, ordem de quem apareceu primeiro, em poríferos, quinidários, platelminto, nematelminto, molusco, anelídeos, artrópodes, equinodermo. Já continuando aqui falando dos vertebrados, vai ser falado no tema 2, reino animal, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, finalizando com os seres humanos que fazem parte do grupo dos mamíferos, que são animais também vertebrados, pertencentes ao reino animalia, o reino dos animais. Sim, o reino animalia, como a gente estava falando, os seres humanos também são vertebrados. O estudo desses animais abordará suas características, sempre mostrando como elas estão presentes no corpo humano. Ou seja, vai ser um tema mais à parte, porque é tão complexa a estrutura do corpo humano, dos seres humanos, que precisa de uma explicação mais detalhada, entenderam? Então, aqui vem mostrando um exemplo de algumas fotos de animais, tanto animais vertebrados como animais invertebrados. As fotografias mostram o exemplo de um cachorro, o caracol, o mosquito da dengue e a anêmona do mar. No caso aqui, se a gente fosse ver a classificação deles, quem seria invertebrado e quem seria os vertebrados? É fácil, né? O cachorro vertebrado possui osso, tem coluna vertebral, já que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, ele é invertebrado, é um inseto da classe dos artrópodes. Já o caracol, classificado como molusco, animais de corpo mole, e as anêmonas do mar, classificadas como equinodermo, que são animais que têm um corpo com formato de estrelas. Aí eles perguntam, qual desses seres vivos você já conhecia? Qual deles pertence aos reino animal? Todos, não é isso? Só muda a sua classificação, sua estrutura, se são vertebrados ou invertebrados. Os animais e sua classificação. Cerca de 2 milhões de espécies biológicas diferentes de todos os reinos já foram catalogadas. Eu ainda vou além, já são mais de 2 milhões. Os cientistas já descobriram novas espécies, porém acredito que há muitos outros espalhados por aí que ainda não foram descobertos. O estudo publicado em 2011, só para citar um exemplo, pela revista Biology, estima a existência de 8,7 milhões de espécies convivendo no planeta atualmente. Desse número, em torno de 1,3 milhão pertence ao reino dos animais. Lembrando que não só os animais vertebrados. Os invertebrados microscópicos só dá para ser visto a olho nu? Não. Só dá para ser visto com os instrumentos microscópio óptico e eletrônico. Os animais podem ser muito pequenos, como alguns vermes, que são classificados como platelmintos ou nematelmintos, que vivem na terra úmida e que são quase invisíveis, ou muito grandes, como um exemplo, o elefante, o cachorro, sei lá, o gato, comparado a seres microscópicos, né? Animais de grande porte, animais de pequeno porte. Existem animais que vivem em lugares quentes, como em alguns desertos, como no caso os camelos, e aqueles que habitam ambientes muito gelados, nas regiões polares, como por exemplo nós temos o quê? Aquelas focas, aqueles pinguins que vivem em clima muito frio, muito gelo, muito congelado. A grande diversidade biológica dos animais está relacionada com o fato de que esses seres vivos se adaptaram a todos os ambientes da Terra, tanto na água como na terra firme ou no ar. Invertebrados e vertebrados. Vamos ver detalhadamente como é que seriam eles.
Os animais são organismos multicelulares, ou seja, tem muitas células, como por exemplo que a gente já foi comentado em aulas anteriores, eucariotas e procariotas, células simples e células complexas, unicelulares com uma célula, multicelulares com mais de uma célula. Então, os heterótrofos, que não produzem o próprio alimento, é um exemplo de animais tanto invertebrados como vertebrados. Animais não conseguem sintetizar seus alimentos, animais não fazem fotossíntese. Não são plantas, são de outro reino, reino animal, entendeu? No entanto, existem animais muito simples, por exemplo, as esponjas, que é um exemplo de animais classificados como porífero. Por que ela é simples? Porque ela não possui boca. Nele, pequenas partículas de alimento são absorvidas diretamente pelas células. São seres, esponjas, aqueles seres que habitam as profundezas dos mares. Seres microscópicos, muito pequenos, que somente é visível se estudado através de microscópio. Por exemplo, os engenheiros de pesca, eles vão estudar o fundo do mar e descobrem muitos seres classificados como esponja. E lá eles veem a estrutura do animal, estudam o animal e depois é lançado de novo, após estudar, na corrente marítima, porque lá é o ambiente, o habitat deles sobreviver, entendeu? Os animais costumam ser divididos em dois grupos, que é o que foi falado, né? Essa classificação não é considerada válida pelo sistema de classificação biológica atual. Por quê? Porque surgiram novas espécies, novos estudos, e isso, com o tempo, a biologia vai sempre se atualizando. No entanto, por ser muito conhecida popularmente, continua sendo usada, porque é uma forma mais didática de estudarmos. Seres vertebrados não possuem ossos, seres invertebrados, os que não possuem ossos. Vertebrados são os animais que possuem vértebras, não presentes nos invertebrados. Os seres humanos possuem vértebras na coluna vertebral e, portanto, fazem parte desse grupo. Na classificação biológica, utilizada por muitos estudiosos, o reino animal está dividido em 35 filos, e todos os animais vertebrados e também alguns invertebrados estão em um único filo, que é chamado filo Chordata. O filo Chordata, que vem dos cordados, animais que possuem notocorda. O que é a notocorda? A notocorda é a coluna vertebral que aquele animal possui. Os outros 34 filos reúnem animais invertebrados que representam 95% da diversidade animal. Ou seja, de 100% de todo o reino animal, 95% é formado só de quê? De seres vivos invertebrados. Para ver a quantidade como é imensa, né? Aí aqui temos a atividade 1, características gerais dos seres vivos. Vocês vão dar uma lida e classificar, um organismo que é unicelular, heterotrófico, com células eucarióticas. Pode ser vocês vão dizer se é uma bactéria, se é um animal, se é uma planta ou se é um fungo. Tem um exemplo aqui de algumas fotos dos animais, A, B, C, D, F, G até o H. Aí eles dizem aqui, na estrutura de cada um, a diversidade entre os seres invertebrados. Para se ter uma ideia de como são os invertebrados, ele mostra essas fotos, né? E diz os filos pertencentes a cada um deles. Nessas fotografias você vai analisar, na sua apostila, página 56, analisa as fotografias a seguir, mostra um exemplo de animais que pertencem a esses filos. Então, no item A, ele diz o quê? Mostra a fotografia de uma esponja, pertence a que filo? Filo porífera. Vivem na água, são animais mais simples que se conhecem e tem poros na sua estrutura. No B, ele dá o exemplo do animal aquático também, que é classificado como
filo Cnidaria. Ele pertence aos seres que habitam regiões marinhas. No item C, dá o exemplo de que tipo de ser invertebrado. O esquistossomo, que é um verme achatado classificado como platelminto. Aí ele diz, a fotografia mostra o macho e a fêmea que tem um corpo mais fino e mede cerca de 15 milímetros de comprimento. Ou seja, nesse exemplo aqui dos platelmintos, que é o exemplo de um verme, ele dá o exemplo dos dois animais, tanto o verme do sexo masculino, como o verme do sexo feminino. Já o outro exemplo no item D, temos o quê? A lombriga, que é outro tipo de verme, tem a forma cilíndrica, só que não é classificado como platelminto. Pela sua característica, ele é um ser chamado de nematoda, que antigamente a classificação dele era chamado nematelminto, atualmente chamado nematoda. Na fotografia do item E, ele mostra o quê? A mão de uma pessoa com a ostra aberta, também um ser vivo, invertebrado, que é encontrado aonde? No fundo do mar. A ostra é um molusco, pertencente a que filo? Filo molusca, como é também chamado o caramujo, ou seja, animais de corpo mole. Na fotografia do item F, dá o exemplo de uma minhoca que é classificado como anelídeo. Anelídeo, o nome já está dizendo, são animais que têm um corpo em formato de anéis. Vários anéis juntos, vai se formar o quê? Um anelídeo. Já no item G, da fotografia de um besouro, parecido com a joaninha, só que é um besouro que ele vive perto das plantas, né, em busca de alimento, para buscar os seus alimentos. Aí ele diz, o besouro, além de ser um inseto como o mosquito, é classificado como artrópode. Artrópodes são animais que possuem pernas articuladas, ou seja, eles conseguem movimentar as patas para se locomoverem, para andarem. Exemplo, o besouro. Outro exemplo, as aranhas, aracnídeos. Reúne todos os invertebrados com patas articuladas. E no H ele dá o exemplo na fotografia da estrela do mar, classificado como um equinodermo, ou seja, filo equinodermata, um animal marinho que também vive lá na profundeza do mar. Todos esses representantes dos seres invertebrados. É importante lembrar o quê? Que esses são exemplos de um representante de cada filo. Ou seja, existe ainda, porque são 95% animais invertebrados coabitando aqui no meio de nós, no planeta Terra, entendeu? Esses filos contêm vários representantes e as diferenças entre eles podem ser grandes. É o caso, por exemplo, dos artrópodes, que além dos insetos como o besouro, a mosca, a borboleta, reúne animais com patas articuladas, como a aranha, o caranguejo, o camarão, a lagosta, o escorpião, o carrapato, entre muitos outros. Os insetos pertencem à classe insecta, ou seja, somente insetos vão fazer parte dessa classificação, que constitui o grupo de seres vivos mais numeroso que se conhece, com mais de 900 mil espécies catalogadas, além de outras que ainda não foram descobertas e ainda não foram catalogadas. Todos eles fazem parte de quê? Dos animais classificados como invertebrado, pertencente aos reinos dos animais. Já que os vertebrados, animais que possuem notocorda, coluna vertebral e têm osso, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e pertencem ao filo Chordata. Chordata, lembrando, animais chordata são os animais cordados, animais que possuem coluna vertebral, notocorda. Embora alguns cordados não possuem vértebra, mais de 95% dos animais desse filo são vertebrados.
Entenderam a quantidade como é imensa? Tanto plantas como animais são uma quantidade imensa para os cientistas classificar, estudar, catalogar, explicar. Entre os vertebrados em ordem evolutiva de aparecimento, existem os peixes, como por exemplo, tubarão, cavalo marinho, a raia, o pirarucu, a tilápia, que é um bem mais conhecido que a gente usa como alimentação. Os anfíbios, exemplo, sapo, rã, salamandra. Animais classificados como vertebrados, répteis, temos o que? Tartaruga, lagarto, jacaré, as serpentes. Já as aves que apareceram depois dos répteis, temos exemplo do que? Bem conhecido, beija-flor, pinguim, a galinha, a seriema. O pinguim é classificado como um ave, não é classificado como um mamífero. São animais que possuem as características de aves. E os mamíferos, tatu, carneiro, búfalo, macaco, baleias e o ser humano. Esse detalhe da parte que fala dos répteis, a gente pode imaginar, será que existiram os dinossauros? Eles entraram em extinção, mas não chegamos a ver eles de fato. Os cientistas veem o quê? Restos de animais, fósseis. Mas se eles ainda existissem, seriam classificados como animais répteis. Ou seja, na era evolutiva, eles apareceram bem antes do que os mamíferos. É tanto que aquele filme ficção científica não condiz com a realidade para os cientistas. Aquele filme do Jurassic Park, dos répteis lá, dos dinossauros, não existia ser humano e dinossauro junto. Os mamíferos vieram aparecer muito tempo depois dos répteis, seguindo a ordem evolutiva. Continuando, os vertebrados e o corpo humano. Os vertebrados agora têm uma nova característica junto com os seres humanos, porque são seres mais complexos. Vamos estudar as principais características dos animais vertebrados, tendo como principal exemplo o corpo humano. O primeiro aspecto que fala aqui na apostila de vocês, a ser destacado entre os vertebrados, é o esqueleto. Trata-se de um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto que é visto por dentro. Endo, dentro, esqueleto, osso. Do grego, que significa dentro, endo, que fica por dentro do animal, diferentemente do esqueleto, de parte dos invertebrados, como por exemplo os artrópodes, o qual envolve externamente todo o corpo, chamado de exoesqueleto. Ou seja, exo significa fora, exoesqueleto, o esqueleto desses animais é para fora. Um caranguejo, por exemplo, tem um esqueleto externo, bem evidente. No caso dos vertebrados, o esqueleto, além de ser interno, contém um conjunto de vértebras que forma a coluna vertebral, que é o que eu chamei de notocorda. Só que a notocorda é quando está na fase embrionária. O esqueleto interno dos vertebrados está diretamente relacionado com um conjunto de músculo, o que dá a esses animais grande capacidade de movimento. Vértebras e coluna vertebral. Vamos ter aqui a atividade 2. Nessa atividade 2, para vocês responder, ele dá o quê? Para você observar e analisar 5 imagens de esqueletos mostrados anteriormente. Você vai procurar e localizar a coluna vertebral de cada um e circular. Em alguns casos, por causa da posição da fotografia, só é possível ver um pequeno pedaço da coluna, com algumas vértebras. Ou seja, existem vários detalhes. O ideal seria ser visto ao microscópio, tanto o microscópio óptico como o microscópio eletrônico. Mas no caso aqui, como é uma atividade para ser respondida no livro, o que vai ser verificado? Vai ser vista a fotografia, vai ser analisado para posteriormente vocês chegarem à conclusão.
Como os vertebrados obtêm energia. Os vertebrados e o corpo humano. Vamos ver agora como é que a classificação, porque o corpo humano dos seres humanos é diferente, totalmente assim, o modo de classificar as características é um pouco diferente, porque por ser mais complexo do que os outros mamíferos. Aí o que é que fala aqui? As principais características dos animais vertebrados, tendo como principal exemplo o corpo humano. O primeiro aspecto a ser destacado vai ser o quê? São animais que possuem o esqueleto. Ele tem a coluna vertebral. Trata-se do quê? Do endoesqueleto. Endo quer dizer dentro. O esqueleto é visto por dentro. Dentro do animal, não é visto por fora, como no caso dos exoesqueletos dos outros tipos de animais invertebrados, como por exemplo os artrópodes. Exemplo de um caranguejo. Ele tem um esqueleto externo, bem evidente. Já no caso dos vertebrados, o esqueleto, além de ser interno, contém um conjunto de vértebras que formam a coluna vertebral. No caso, a notocorda, que é vista quando o animal, o ser humano, por exemplo, está na sua fase embrionária. Aí aqui, item A, B, C, D, E, diferentes esqueletos, aqui na apostila, na página 57, diferentes esqueletos de vertebrados. A, peixe, que dá o exemplo da tilápia, e B, sapo. Comparando os dois aqui. Um é visível, a coluna vertebral? Por quê? Porque está mostrando a espinha interna dele. É um exoesqueleto ou um endoesqueleto? Exoesqueleto. Já o sapo está mostrando a coluna vertebral também. Mas o sapo, o item C, o D, o E, o jabuti, o tucanossu, que é o tucano, e o ser humano, deles, o mais complexo de estudar o sistema esquelético vai ser quem? Os seres humanos. É tanto que a gente vai estudar isso à parte, na parte que a gente for ver somente o corpo humano. Então, aqui, nesses diferentes esqueletos de vertebrado, dá para ver um destaque a mais e a diferença que tem cada um deles na sua estrutura. O esqueleto interno dos vertebrados está diretamente relacionado com um conjunto de músculos, o que dá a esses animais grande capacidade de movimentação. Vertebrados e coluna vertebral na atividade 2. Aí ele dá o exemplo, observa as 5 imagens de esqueleto mostradas anteriormente. Você vai analisar as imagens e procurar localizar a coluna vertebral, fazer a comparação. Como os vertebrados obtêm energia? Os animais são seres vivos heterotróficos, ou seja, não fabricam seu próprio alimento, diferente das plantas que fazem fotossíntese e são seres considerados autótrofos, fabricam seu próprio alimento. Os animais heterótrofos obtêm energia por meio da ingestão de alimentos, com exceção das esponjas. As esponjas, que é classificado como poríferas, animais invertebrados. Por quê? Porque ela não tem boca e ela se alimenta de partículas orgânicas que está em suspensão na água, no caso, no ambiente que ela vive, a água do mar. Os vertebrados, os alimentos que eles consomem, são ingeridos pela boca e digeridos ao longo do tubo digestório, que termina no ânus, por onde são eliminados os materiais não absorvidos pelos organismos, no caso, as fezes. Os resultados da digestão são os nutrientes que podem ser absorvidos no intestino, passando para a corrente sanguínea. Dessa maneira, o sistema digestório se relaciona com o sistema circulatório. Ou seja, para todo aquele nutriente e por todo o percurso do seu corpo, da cabeça aos pés, é importante haver o quê? Uma ótima circulação do sangue para que esses nutrientes que é adquirido através da alimentação possa ser absorvido. Juntamente com quem? Com as artérias, vasos que transportam o sangue e todas as partes que compõem, com o coração e as veias, o sistema cardiovascular.
Toda a energia de que um vertebrado precisa para o funcionamento de seu organismo é obtido dentro de cada célula que forma o seu corpo. Geralmente, essa célula é gerada por meio de uma série de reações químicas, chamada de respiração celular. Esse processo, a respiração celular, ela ocorre entre substâncias orgânicas, vindas dos alimentos e para produzir o gás oxigênio. E ambos são transportados para cada célula do corpo pelo sistema circulatório. Por isso, no corpo humano, as artérias vão se ramificando e ficando cada vez mais finas, até se tornarem vasos capilares da grossura de fios de cabelo, para que chegue bem próximo a cada uma das células que compõem o organismo. É o exemplo dos neurônios. Os neurônios são exemplo de veias, artérias finíssimas, que tem a sua função, né? Exemplo de células nervosas, células que vai levar nutrientes para onde? Para o cérebro. É o exemplo que ele falou aqui desse transporte, né? Deu tanto o exemplo da respiração, que é o gás oxigênio que vai levar, né, através do sangue, como eu estou dando o exemplo do sistema nervoso, que é através do neurônio, dessa célula, que é o neurônio, vai levar através das artérias vários impulsos para o cérebro do ser humano. Além de energia, outros produtos da respiração celular são a água e o gás carbônico. Esse gás passa do interior da célula para o sangue e é levado para os pulmões, onde será eliminado do organismo. Ou seja, a pessoa inspira, respira o gás oxigênio e libera, expira, coloca para fora o gás carbônico. Ou seja, diferente das plantas. Plantas faz o efeito inverso. Fazendo comparação, plantas e animais, a forma de respiração. As plantas, elas absorvem o gás carbônico e coloca para fora o que? O gás oxigênio. É tanto que ela vai ajudar na fase, tudo está ligado um com o outro, né? Na fase de respiração de quem? Respiração celular dos animais, dos seres vivos vertebrados e também dos seres vivos invertebrados. Aí aqui diz, esse gás na apostila de vocês passa do interior da célula para o sangue e é levado para os pulmões, onde será eliminado no organismo, na forma de gás carbônico. No corpo humano, é nos pulmões que o sangue obtém energia. Para o quê? Para transportar e levar a respiração celular, a inspiração e a expiração do ar. Os vertebrados de terra firme que respiram ar possuem pulmões. Isso inclui os répteis e as aves. Ou seja, os peixes, os anfíbios, eles possuem pulmões? Não. Eles possuem brânquias. Eles fazem a respiração branquial. E no caso dos anfíbios, eles fazem a respiração através da pele. A respiração dos anfíbios também é considerada uma respiração feita por pele e por brânquia, tanto branquial como através da respiração epitelial, da pele. Todos os mamíferos possuem pulmões, inclusive os que vivem na água, como a baleia, o golfinho e o peixe-boi. Já os peixes respiram por meio de brânquias que ficam logo atrás da cabeça deles. E são órgãos especializados em fazer o quê? As trocas gasosas no ambiente aquático. Porque peixes não respiram fora d'água, né? Os peixes vão respirar embaixo da água, que é o ambiente em que ele vive. São adaptados, possuem bexiga natatória, possuem toda uma estrutura para que eles respiram e façam as trocas gasosas dele no ambiente aquático. Os anfíbios, como o sapo, as rãs, são vertebrados que nascem respirando por brânquias e são chamados de girino. Isso quando pequeno, quando filhote, girino.
depois amadurecem e se transformam em rã e sapos adultos, que respiram tanto pelo pulmão, como que eu já falei, pela respiração epitelial, respiração cutânea, que é através da pele. No interior das células, as inúmeras transformações químicas que ocorrem o tempo todo para gerar energia e produzir proteínas, por exemplo, têm como subproduto algumas substâncias que, por serem tóxicas, precisam ser eliminadas dos organismos. Esse processo de eliminação chama-se excreção. É tanto que tem o sistema excretor. Todos os seres vivos possuem seu sistema de excreção, de colocar para fora substâncias e nutrientes que não fazem parte do que é saudável para o seu organismo. No caso aqui dos seres humanos e alguns animais vertebrados, temos o que? Os rins, que são os órgãos que se realizam, tem a função de realizar e tirar sangue, filtrar o sangue, as substâncias que precisam ser colocadas para fora, ou seja, excretada. No corpo humano, as excretas são eliminadas também por outros órgãos, por exemplo, pelo suor, também pela urina, isso tudo fazendo parte do sistema excretor, que é diferente de eu chamar sistema urinário. Sistema urinário, sistema excretor, fazem parte do mesmo sistema, mas são classificações diferentes. Aí ele fala da bexiga, que no caso dos peixes, invertebrados e vertebrados, peixes ósseos e que não possuem ossos, condrictes e os dendrictes. Eles também possuem uma bexiga, só que é uma bexiga diferente, uma bexiga mais primitiva, que é chamada bexiga natatória. Já os seres humanos possuem uma bexiga mais complexa, que vai servir o quê? Para armazenar a urina. E lá armazenado, quando vai para os rins, através da filtração, vai ser o quê? Lançada para fora, excretada junto com os nutrientes que não fazem parte do que é saudável para o organismo. Atividade 3, vai ter também atividade 4 e 5. E o desafio. Vamos ficar somente na aula de hoje com atividade 3. Posteriormente, vamos continuar com a atividade 4 e 5 e o desafio, falando do quê? Tanto da continuação do sistema que fazem parte dos animais invertebrado e vertebrado, como também da estrutura e todo o funcionamento do corpo humano, no caso dos mamíferos, classificados como seres humanos, os animais, também classificados como vertebrado. Então, aqui na atividade 2 fala o quê? Vértebras e coluna vertebral. Observe as 5 imagens que já foi mostrada, né? Aí nela você vai analisar e voltar para essa atividade que está na página 59. Aqui diz, complete corretamente as frases, utilizando em cada uma delas uma das seguintes expressões: brânquias e pulmões, os rins, as células, as artérias, veias e coração. Aí tem o item ABCD, você vai analisar e ver o que se encaixa melhor. No item A ele diz, os principais órgãos do sistema excretor são. Aí você vai analisar e dizer, será que são os rins? Será que são as artérias? Aí você vai escrever. No item B, os órgãos que constituem o sistema circulatório, quais são eles? Você escreve, anota. Item C, os órgãos que ocorrem as trocas gasosas. Troca gasosa entre o gás oxigênio e o gás carbônico na hora da respiração celular. Quem são esses órgãos? E o item D, as unidades nas quais ocorre a produção de energia são. Aí vocês vão citar, lembrando que é para escrever somente essas palavras que estão nas expressões aqui do item da atividade 3.
Continuando, integração e controle no organismo dos vertebrados. O organismo humano, como de todos os vertebrados, é composto de diversos sistemas e órgãos. Veja a ilustração a seguir. Aí ele dá a ilustração do quê? De alguns sistemas do corpo humano. Tanto a parte externa, que tem músculo, como a parte interna, onde tem o esqueleto, o sistema esquelético. E ele dá a classificação de cada um deles. Sistema cardiovascular, que é as veias, as artérias, coração. Sistema nervoso, que eu já citei um exemplo, como por exemplo a célula nervosa, que é o neurônio. Sistema respiratório, que ele destacou aqui na foto, o pulmão. Sistema digestório, que já foi falado em aulas anteriores. Sistema esquelético, que a gente está resumindo agora na introdução dessa aula. Sistema muscular e aí vai. Esses sistemas e órgãos devem funcionar de maneira coordenada. Ou seja, um não pode estar em desordem com o outro. É como se um dependesse do outro para haver uma satisfatória funcionamento, um funcionamento adequado precisa ter o quê? Todos os sistemas funcionando de ordem organizada, de ordem aleatória não, de forma coordenada. Para isso, existem dois outros sistemas que têm uma função que integra a comunicação e coordenação entre órgãos e células de todo o organismo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso e o endócrino vão ser responsáveis pelo quê? Por coordenar todo o funcionamento desse ser humano, desse corpo humano, desse organismo, tanto externo como internamente. É tanto que, por exemplo, se um ser humano ocorre um acidente com ele, um acidente externo, exemplo, um atropelamento, se afetar o sistema nervoso, consequentemente, todos os órgãos deles serão, de uma forma ou de outra, afetados. Por quê? Porque o sistema nervoso faz parte de um órgão que trabalha para funcionar fazendo o quê? Coordenando todo o corpo que tem, tanto na parte interna como na parte externa. Sim, como eu estava falando, essa parte da coordenação do sistema nervoso e o endócrino. No sistema endócrino, que também faz parte de vários órgãos que possuem sistema para coordenar, se algum desses órgãos, por exemplo, o pâncreas, não estiver funcionando bem, consequentemente, todo o corpo, toda a estrutura, o organismo daquela pessoa que está com o órgão comprometido vai ser afetado. Temos um exemplo no sistema endócrino, o órgão pâncreas, exemplo de uma doença que pode afetar a diabetes. A diabetes, que é a falta de insulina no pâncreas, vai afetar todo o corpo do ser humano, desse indivíduo, por causa de quê? Porque o açúcar no sangue está num nível tão absurdo de alto, que, por exemplo, até uma tropeçada, um corte de unha mais assim profundo, pode sangrar. E esse sangramento vai ser mais profundo, mais prejudicial ao corpo do que nas pessoas que não são diabéticas. Entendeu? Então, esses fatores que levam ao mau funcionamento tanto do sistema nervoso como do sistema endócrino, esses exemplos que eu citei, do atropelamento ou de uma diabetes, vai afetar todo o sistema do corpo humano, porque são sistemas vitais, tanto o sistema nervoso como o sistema endócrino. Na próxima aula, vamos dar continuação, falando mais um pouco tanto dos sistemas, como também das classificações dos reinos animais e reino das plantas, o reino plantar.